Bom dia a todos, que Deus te abençoe nesse dia. Vou trazer mais uma meditação da Palavra de Deus para a nossa vida, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 1 em diante, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, como está acontecendo hoje, nos últimos dias, como nunca houve antes, né? Andando segundo as suas próprias paixões, fazendo o que dá na cabeça, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Essa palavra aqui falou muito ao meu coração nessa manhã. Quero trazer, compartilhar com vocês também. E eu estava refletindo sobre o que tem acontecido, né? Acontecido no mundo até ultimamente. As zombarias que tem feito, não estão respeitando nenhuma religião sequer, muito menos a palavra de Deus. Então, sim, pessoas que como Pedro já havia dito, nos últimos dias teriam zombadores, escarnecedores, segundo as suas próprias paixões, faz o que dão na telha. Hoje não respeita mais ninguém, virou uma imoralidade que parece aparentemente normal, mas não é. E já estava escrito na Bíblia. E a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas, vão falar o que Pedro disse aqui. E vão falar, aí já acontece isso há muitos anos. O mundo já estão falando que Jesus voltar há anos e Jesus não voltou. Só que a Bíblia vai dizer que mil dias é como um dia para Deus. E um dia são como 1000 anos, né? 1000 anos são como um dia para Deus. E um dia são como 1000 anos. Então para Deus não existe tempo. Então por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus ainda quer salvar muitas pessoas. Jesus ainda quer levar muitas pessoas para morar com Ele. E por isso que Ele está retardando um pouco esse tempo, porque Deus ele quer salvar toda a humanidade. Deus não criou as pessoas para se perderem. Deus criou as pessoas para poder ter um Pai, para poder ter um Deus para servir, para ter Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas acham que está acontecendo tudo por acaso, acham que Jesus não vai voltar, acham que as coisas estão acontecendo naturalmente, mas não é. Tudo é permissão de Deus e tudo Deus está encaminhando para que a volta de Jesus aconteça. Então, eu quero te dizer essa manhã o seguinte, que você volte para Deus. Você que talvez está afastado do caminho do Senhor, talvez você está aí perdido, sem ter um rumo de vida, eu quero te dizer que a vida tem sentido. A vida tem sentido com Jesus, a vida tem sentido com Deus e Ele quer isso. E a Bíblia vai dizer que esse dia vai chegar. O dia do juízo final. E tem uma palavra que eu esqueci o pastor que falou,
acho que é o apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala: para ir para o inferno não precisa crer. Não precisa crer para ir para o inferno. Agora, para ir para o céu, a gente precisa crer, a gente precisa confessar Jesus. Eu não estou falando de religião. Que você tem que ir para a igreja evangélica, que você tem que ir para a igreja tal. Não, estou falando para confessar Jesus. É o que Romanos 10:9 vai dizer. Se você crer, se você confessar com a sua boca, você será salvo. Esse que é o evangelho que a gente prega, não é evangelho de prosperidade. Porque a prosperidade, você pode ter prosperidade, ser rico, ser milionário, mas a morte um dia vai chegar. O nosso fim aqui na terra um dia vai chegar. Então, assim, o que nós vamos levar daqui? Nada. Somente que o que nós fizemos e a fé que nós temos em Cristo para podermos ir para a nova vida, para essa nova morada que é o céu, a nova Jerusalém que nós esperamos. Mas aí muitos falam assim: mas o arrebatamento já se fala há muitos anos, há muito tempo e não aconteceu. Mas para algumas pessoas em particular já aconteceu o arrebatamento. Jesus já voltou para algumas pessoas na pandemia, por exemplo. Jesus já voltou para muitas pessoas. Então, se essas pessoas estivessem pensando que Jesus não iria voltar, ou talvez que Jesus iria voltar somente quando ele vai vir sobre as nuvens, que vai arrebatar toda a igreja, todos aqueles que creem em Jesus, essas pessoas teriam o quê? Se perdido. Mas aqueles que estavam esperando em Cristo, que estavam aguardando o arrebatamento, para elas chegaram separadamente. E se Jesus voltar para nós hoje, por exemplo, Jesus, talvez aconteça um acidente, pode acontecer muito isso, a pessoa sofre um acidente e morre ali no acidente. Jesus voltou para ela. Então, assim, hoje é o dia de você ter uma chance de voltar para Jesus. Essa palavra hoje está direcionada a pessoas que estão afastadas de Cristo, talvez estão machucados pelo Evangelho, por pessoas que pregaram um Evangelho diferente do que é para ser pregado, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele cura, ele salva, ele liberta, é o Evangelho genuíno, é o Evangelho de amor. Não é esse Evangelho que prega aí fora que Jesus ele é um carrasco, que Jesus é ruim. Não, Jesus ele é amor. E ele quer te visitar nessa manhã. Então, eu te peço, dê uma chance para Jesus e se entrega a Ele de verdade, se entrega ao Pai, que Ele vai te abraçar, que Ele vai te acolher, Ele vai te dar tudo aquilo que você talvez tenha procurado e não tenha achado, aquele vazio que a gente tem dentro. Talvez você pergunta que a vida não tem sentido, mas a vida tem sentido. O sentido é Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe nesse dia, abençoe sua casa, sua família, que tudo que você fizer hoje seja as mãos do Senhor tocando na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo.